14 de fevereiro de 2013. Experiente na Libertadores, Palmeiras estreia pela primeira vez como zebra na competição. E assim como Burkina Faso fez na Copa Africana, o Verdão quer surpreender. Assista em instantes aos bastidores de Galo e São Paulo. A massa atleticana, de volta à Libertadores 13 anos depois, lotou o Estádio Independência. Na volta a São Paulo, tricolores lamentam erros em Minas, mas lembram que a competição está só no começo. Primeiro jogo só, tem muita coisa, não adianta ficar desesperado pelo primeiro jogo. Rafael Nadal frustra público no Ibirapuera e desiste do torneio de duplas. E os gols da UEFA Champions League. Acomode-se no sofá. O Gazeta Esportiva começa agora. Olá, boa noite. Celso Cardoso, ontem o Atlético Mineiro venceu, você acertou seu palpite, o Garrafa acertou o palpite dele. Eu apostava no Tricolor, porque gosto muito do senhor João Paulo de Jesus Lopes. Também torço para o São Paulo, afinal sou de São Paulo, mas o Atlético Mineiro, Ronaldinho Gaúcho deu um banho em campo, foi um maestro, participou dos 2 gols do jogo. Boa noite. Boa noite, Michele. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Uma coisa é você gostar do dirigente, gostar do profissional que trabalha no clube, e outra coisa é você avaliar com frieza um confronto. O fato de eu falar que o Atlético Mineiro era favorito e para mim ia vencer o jogo não significa que eu goste mais ou goste menos dos dirigentes do São Paulo. Mas é por causa da mística da Independência, porque o Atlético não perdia 23 jogos, razões, agora 24. Por causa da questão do estádio, que acabou se confirmando, realmente é um caldeirão. Nossa. Pelo time que tem o Atlético Mineiro, tá mais inteiro, está bem montado, vem do ano passado, tem maior entrosamento. O São Paulo ainda tem dificuldade para se acertar. O Atlético Mineiro acabou vencendo o jogo. A gente vai mostrar para você, inclusive, bastidores da partida. O Silvestre acompanhou no estádio do Independência, que apesar de ter sido reformado, tem vários pontos cegos, quer dizer, é um trabalho de engenharia muito mal feito, porque muitos torcedores não conseguem enxergar a partida devidamente, justamente por causa da engenharia, da maneira como foi construído o estádio. Ainda assim, para o Atlético, o que vale é que é um grande caldeirão e prevaleceu a força do Atlético em seu estádio, ou no estádio Independência, que na verdade é o Campo do América. 24 partidas sem derrota. Isso é uma maravilha. Bom, daqui a pouquinho o Godoy vai falar sobre o jogo, mas vamos falar agora do segundo clube brasileiro com mais participações na Libertadores, 15 oportunidades, uma menos que o São Paulo, campeão em 99, 3 vezes vice-campeão na história. O Palmeiras estreia daqui a pouquinho na competição, convivendo com uma realidade diferente. Desta vez o título seria considerado uma zebra, já que o presente está bem diferente do passado glorioso do Verdão. Mas é com essa ideia de surpreender que a equipe de Gilson Kleina começa a disputa de mais uma Libertadores. Após 3 anos longe da principal competição da América, o Verdão está de volta. Porém, a situação é bem diferente das últimas participações. O Palmeiras garantiu vaga na Libertadores ao conquistar a Copa do Brasil 2012, vencendo o Coritiba na decisão. Acontece que, meses após a conquista, o Verdão acabou sendo rebaixado no Brasileirão após uma série de erros cometidos ao longo do ano, que culminaram com o descenso à Série B de um dos maiores clubes do Brasil. Mas tratando-se de Libertadores, o Alviverde impõe respeito. Em 99, sagrou-se campeão enfrentando o Deportivo Cali da Colômbia em uma brilhante campanha. Com Evair, Alex, Zinho e companhia, o Verdão se sagrou campeão num jogo sofrido, nos pênaltis, após vitória por 2-1 no tempo normal. Ainda nesta mesma edição, o Palestra chegou a eliminar seu maior rival, o Corinthians, nas quartas de final. Após vencer o primeiro jogo por 2-0 e perder pelo mesmo resultado na segunda partida, a decisão acabou indo para os pênaltis e a estrela de São Marcos fez a diferença. Em 2000, outra bela campanha eliminando novamente o Timão, desta vez nas semifinais. O Palmeiras chegou na decisão, mas não foi capaz de vencer a forte equipe do Boca Juniors, liderada pelo craque argentino Juan Román Riquelme. A última participação do Verdão na Taça Libertadores foi em 2009, em mais uma campanha emocionante.
Na fase de grupos, depois de um começo ruim, o Alviverde conseguiu a vaga no último minuto, diante do Colo-Colo. Nas oitavas, mais uma classificação fora de casa, dessa vez contra o Sport, com direito a milagre de São Marcos nos pênaltis. A eliminação veio nas quartas com o Nacional do Uruguai. Em 2013, o Alviverde possui uma espinhosa missão na principal competição continental. Passando por um processo de reformulação, o Palestra estreia na Libertadores contra o Sporting Cristal, nesta quinta-feira, às 22 horas, no Pacaembu. Depois, no dia 28 de fevereiro, encara o Libertad do Paraguai fora de casa. O terceiro oponente do Verdão é o Tigre da Argentina, que arranjou uma grande confusão contra o São Paulo na final da Copa Sul-Americana. O time argentino e o Palmeiras irão se enfrentar no dia 6 de março, na Argentina. No dia 2 de abril, ambos os times voltam a se encontrar, desta vez pelo retorno da competição no estádio do Pacaembu. Uma semana depois, neste mesmo estádio, o Verdão encara o Libertad. Fechando a fase de grupos, o Alviverde viaja até o Peru para enfrentar o Sporting Cristal no estádio Alberto Gadiardo. E os adversários não ousem duvidar do Palmeiras, pois apesar da fase não muito boa, a camisa alviverde possui muita história e tradição, capaz de superar qualquer obstáculo que atravesse o caminho palestrino. O Palmeiras não está deixando a sua torcida com muita expectativa, confiança nessa participação na Libertadores. Mas o que vale a Libertadores para o Palmeiras, não é? O que vale muito para o Palmeiras é o Campeonato Brasileiro da Série B. Paralelo ao campeonato, ou iniciando a preparação para o Campeonato Brasileiro, é o Campeonato Paulista. A Libertadores, se não der, não deu. O importante vai ser o Campeonato Estadual e o Campeonato Brasileiro da Série B. Porém, às vezes uma equipe limitada tecnicamente, mas bem treinada, um ambiente bom, um bom entrosamento dentro e fora do campo, com o grupo de trabalho, pode superar algumas dificuldades. Já vimos isso, equipes não tão boas e começarem e terminarem a competição bem, inclusive decidindo o título. Portanto, vamos esperar que o Palmeiras, pelo menos, ultrapasse essa fase de classificação. Classificam-se 2 no grupos, que um deles seja o Palmeiras, Celso. Bom, em relação ao Palmeiras, o Godoy, eu concordo com você. Normalmente, uma equipe mais limitada tecnicamente acaba chegando numa decisão. Só que aí ela precisa de 2 fatores que podem favorecer isso. Um entrosamento, ou seja, um time que é limitado tecnicamente, mas que joga junto há muito tempo, então tem um entrosamento natural. E outro, um padrão tático muito bem definido. De preferência, um padrão tático defensivo, que você tome poucos gols e possa explorar o contra-ataque. O Palmeiras não tem nem uma coisa e nem outra. Quer dizer, ele não tem ainda esse entrosamento, muitos jogadores estão chegando agora, e também não tem um plano tático definido, até porque o Clay ainda não teve tempo suficiente para implantar esse sistema. Então, o sucesso do Palmeiras nessa edição da Libertadores América, para mim, seria uma grande surpresa. Isso não significa que não possa acontecer, mas seria surpreendente, porque a gente tem aqui, só do Brasil, todas as outras equipes são superiores ao Palmeiras em todos os sentidos, do ponto de vista técnico, do ponto de vista de padrão de jogo. O Corinthians está no melhor momento, o Fluminense está no melhor momento, São Paulo está no melhor momento, o Grêmio está no melhor momento. Quer dizer, então, seria o Fluminense. Quer dizer, então o Palmeiras... A verdade é essa, o Palmeiras é uma grande zebra. Pelo menos vai ter sossego da torcida, né? Porque a torcida agora não pode falar nada. Aquela torcida organizada. Caiu também. Foi rebaixada também. As duas. Então, já pensou? Agora o dirigente vai lá no muro, o Luan vai lá no muro pichar. O que para essa torcida que enche o saco e atrapalha e perturba os jogadores do Palmeiras? Como caiu, né? Caiu a Mancha, caiu a Tupi, não enche mais o saco, incentiva o time, ou então não aparece no estádio. Qual é o caminho do Palmeiras? Fazer uma boa primeira fase, fase de grupo, se classificar, aí depois mata-mata. Mata-mata, você fecha o time lá atrás, explora o contra-ataque e vê o que acontece.
Bom, vote na enquete do site gazetesportiva.net, que é sobre a estreia do Palmeiras na Copa Libertadores. Qual será o resultado de Palmeiras e Sporting Cristal? Dá Verdão, empate ou os peruanos surpreendem e levam? Vai dar Palmeiras, né? Acesse e vote resultado no final do programa de hoje. O que vai dar, Celso? Palmeiras. Godoy. O meu voto e o voto do grande palmeirense Fernando, lá da Rove Telhas, é Palmeiras. Isso mesmo, defesa que ninguém passa. Rápido intervalo no Gazeta Esportiva. Daqui a pouco as notícias de Santos e Corinthians, os gols da Champions League, as emoções da vitória do Atlético Mineiro sobre o São Paulo e mais preparativos para o duelo entre Palmeiras e Sporting Cristal. Recadinhos agora, além de ser muito bom ter a sua companhia aqui com a gente assistindo ao Gazeta Esportiva, nós queremos que vocês nos acompanhem no Twitter e no YouTube. No Twitter, o endereço do programa é @Gazesportiva, do Celso, @Celso Cardoso e o meu @Michele Janela. No YouTube, o nosso novo canal é youtube.com/AgazeteSportivaTV. E tem os nossos blogs no site gazetesportiva.net, o blog do Godoy, de olho no apito, do Celso Cardoso, na cara do gol, e o meu, Bela Jogada. O sul-africano Oscar Pistorius, uma das maiores estrelas do atletismo paralímpico, é acusado de assassinato. O atleta de 26 anos foi preso nesta quinta-feira, acusado pela polícia sul-africana de matar a tiros a namorada Riva Stickham. A modelo de 29 anos morreu antes mesmo da polícia chegar, atingida com um tiro no braço, outro na cabeça, na casa de Pistorius. Parece que foram disparados 4 tiros, né, Celso? Segundo informações iniciais, ele teria atirado na namorada por suspeitar que se tratasse de um ladrão que invadia a sua residência. A polícia, por outro lado, não confirma essa versão. Ídolo do atletismo, Pistorius, conhecido como Blade Runner, foi o primeiro atleta amputado das 2 pernas a competir em uma Olimpíada. Em Londres, ele alcançou as semifinais da prova dos 400 metros e integrou a equipe de revezamento 4x400 metros da África do Sul, correndo com 2 próteses de fibra de carbono. Agora, hoje é dia dos namorados lá. E no Twitter da moça, ela disse que ia fazer uma surpresa para ele. Então vai ver que a surpresa foi entrar de madrugada na casa, alguma coisa assim, e aconteceu essa tragédia, né? Aí foi recebida com uma outra surpresa. Ai, que horror. Mais Libertadores. Ontem o São Paulo visitou o Atlético Mineiro na estreia pela fase de grupos da competição, com grande atuação de Ronaldinho Gaúcho, como nós já falamos. O Galo venceu por 2-1 e começou bem no torneio. Os gols desse e de outros jogos a gente mostra daqui a pouco. Antes, vamos mostrar como foi a festa da torcida atleticana. Opa, ficou tudo escuro, agora voltou. Que lotou o Estádio Independência e ajudou a empurrar o time. Tem também o ponto de vista da torcida são paulina. Tudo isso na camereta dele, Alexandre Silvestre. Minas Gerais, Minas Gerais. A massa atleticana faz barulho na chegada do Galo. Os jogadores preferem o silêncio. Buscando inspiração lá dentro, Ronaldinho? Quem fala na boa é o árbitro Marcelo de Lima Henrique sobre o receio do técnico do São Paulo, Ney Franco, em relação à pressão da torcida no Estádio Independência. Resposta irônica do juiz. Cada um que conviva com as suas preocupações. Eu tenho a minha, 3 filhos lá em casa, para me preocupar. Como é que o senhor lida com pressão de futebol? É muito bom, cara, adoro. Estamos aqui para sentir a pressão, é muito bom mesmo. Cheios de graça estavam os dirigentes dos 2 times. Está contratado. Como é que é, Adalberto? Está contratado. Pro seu lugar? Como é que é esse clima amistoso antes do jogo aqui no Independência? Entre as diretorias? É tranquilo. Ali tá marcado onde eles vão brigar. Ali dentro da cancha, né, Adalberto? Aqui é tudo tranquilo. Sempre muito bem recebidos. E tem gente no futebol que fala pra ganhar a vida. É assim com o Mário Caixa, popular locutor de uma tradicional rádio mineira. Tardelli neles, Galo! Tardelli neles, Galo!
Muito boa noite, meus amigos do Independência, em Belo, em Minas e em todo o Brasil. Estamos chegando, é Copa Libertadores da América, a emoção não para na Rádio de Minas. O rádio faz o seu papel, a TV Gazeta também. Por questões contratuais, não podemos gravar imagens da partida, mas mostramos o que muita gente não vê. O estádio Independência é bacana, moderno, confortável, bonito, mas convenhamos, cometeram um tremendo erro de engenharia. Aqui no piso superior, quem senta para ver o jogo não consegue ver o gramado, dá de cara com a grade de proteção. O negócio então é ficar de pé. Muito ponto cego dentro do estádio, o estádio é lindo, só que essas grades aqui, ó, a cabeça da galera não dá pra você ver nada, nada. Com ou sem visão, impossível é não escutar a torcida do Galo. $17.000 atleticanos fazendo aquele barulho. 1.000 e tantos são paulinos tentando competir. Minoria, antes animada, vê, não crê e ouve o que não quer ouvir. Explosão na Independência, provocado pelo primeiro gol do Atlético. Dormiu um pouco aí, mas vai virar. Entendeu, senhor? O jogo estava bem movimentado. São Paulo vacilou, né? Uns torcem em grupo. Outros torcem sozinhos. Daqui a pouco vai ser 2-1, virada, 2 gols do Fabuloso. Vou te cobrar, hein? Fabuloso, grava aí, depois você me fala. Vai! Tem torcedor que joga junto. Toca a bola! Futebol deixa o cara maluco. E a moça dividida entre a cria faminta no peito e o time do coração. Só a filha mesmo para consolar a mamãe e a família São Paulina. O grito de gol tricolor fica entalado na garganta. Não sai aqui, sai lá. Quem comemora o segundo gol do jogo é a massa atleticana. Da alegria para a desconfiança quando o São Paulo diminui o placar e aumenta o bairrismo. X-Paulista é assim mesmo. Carioca que tá pra São Paulo. Foi falta. Galos, bicudos e assustados no último lance. O empate paulista paira no ar. Mas o Atlético vence, mantém a invencibilidade de 24 jogos no Independência, graças à parceria time, torcida. Eu sempre deixei bem claro que a torcida é um fator que vem nos ajudando bastante dentro dos campeonatos que a gente vem participando, e hoje não foi diferente. Compareceu em grande público, nos ajudou, cantou, nos empurrou. Eu acho que é isso. Quando a torcida está do lado do time, a gente acaba também conseguindo fazer com que a gente possa dar um pouquinho a mais para que a gente também possa sair com a vitória. Nesse território, quem canta é o Galo forte, vingador. Depois do jogo, Silvestre desceu das arquibancadas e foi para os vestiários acompanhar as coletivas dos treinadores. Vamos ver. Nós fizemos hoje o terceiro jogo da temporada e o jogo numa intensidade maluca, né? Muita correria e disposição das duas equipes. Eu achei um grande jogo.
Eu acho que o nosso primeiro tempo foi maravilhoso e o São Paulo foi um pouco melhor no segundo tempo. E o jogo teve aberto até o final, não sei o gol do São Paulo se foi irregular ou não, mas de qualquer jeito, aos 40 você tomar um gol, fica aquele medinho de você tomar um empate, né? E nós oferecemos ao São Paulo ainda a oportunidade de empatar no último lance e a sorte teve do nosso lado. E nós, no meu modo de ver, merecemos a vitória num grande jogo. A falta de atenção, o gol que a gente tomou é um gol anormal, né? Acho que foi uma jogada trabalhada e tem que dar parabéns se realmente ela foi trabalhada, né? Porque a bola saiu, o Júlio ficou deitado lá, foi atender, o Ronaldo saiu, foi lá tomar uma água. A gente, né? Todo mundo sabe, todo jogador sabe que não existe impedimento, né, na falta lateral. Mas é um detalhe raro de acontecer no futebol e o Ronaldo saiu lá do Rogério Ceni, né? Ninguém tinha acompanhado o Ronaldo quando ele foi tomar água, né? E aconteceu o lance. Bom, sobre o lance a gente vai ter a oportunidade de mostrar para você os gols ainda hoje no Gazeta Esportiva. Por enquanto ainda não, mas posso adiantar que é obviamente uma questão de interpretação e só mesmo o Ronaldinho e seus companheiros podem dizer de verdade se foi algo ensaiado ou não. O Ronaldinho depois do jogo disse que foi um lance de sorte. E eu também, acompanhando depois com calma todo o movimento, não me parecia uma jogada, não. A jogada parou, ele foi lá, pegou uma água, tomou uma água do lado do Rogério Ceni, saiu andando calmamente. Quando ele se ligou que ia ser cobrado o lateral, ele já se movimentou para receber. E como não há impedimento em cobrança de lateral, ele estava livre, totalmente livre num lance de desatenção da zaga São Paulina, e aí ele conseguiu fazer o cruzamento para o Jô marcar o gol. Quer dizer, para mim foi um lance de sorte. Parafraseando o meu amigo Barbosa, a ocasião fez o ladrão. Pintou a oportunidade e ele não bobeou. Sobre o jogo, o São Paulo até teve a chance de empatar, é verdade, nos acréscimos, no chute do Paulo Henrique Ganso, mas o Atlético Mineiro foi melhor durante toda a partida e fez por merecer a vitória. Godoy. Mais o oportunismo, já que ele percebeu que estava sozinho. Nenhum jogador na arremesso lateral fica desmarcado. Normalmente não fica desmarcado. Aí ali faltou atenção dos experientes. Rogério Ceni, que estava de frente, vendo que o Ronaldo estava sozinho, e do Rodolfo, do Lúcio, né? Jogadores que deveriam estar atentos naquele momento do jogo paralisado. Não tem como fazer isso daí ensaiado, não. É que o Ronaldinho sabe que o lateral dele, o Marcos Rocha, arremessa forte, longe, onde ele saiu para a direita e ficou em condições de receber o arremesso do seu companheiro. Mas nada de ensaio, não. Foi oportunismo proporcionado pela desatenção dos jogadores do São Paulo. Agora, se eles naquele momento, não lembraram que arremesso lateral não tem impedimento, são muito burros, né? Vou inscrever eles na corrida de charrete, que vai ter lá em Franco da Rocha, primeira romaria do charreteiro, dia 9 de março. Lá. E vai ter feijoada, né, Godoy? Vai ter feijoada lá, tudo. Aí vai levar esse pessoal com a orelha um pouquinho grande para participar da primeira romaria dos charreteiros lá em Franco da Rocha. Charrete. Tem muita gente levantando que o Ronaldinho Gaúcho foi tomar água lá do Rogério Ceni de propósito para ludibriá-lo. Não acredito nisso. Ele arrasou em campo. O Grêmio entra em campo daqui a pouco pela Libertadores da América. O time gaúcho recebe às 7h45 da noite o Huachipato do Chile. Isso um dia depois de atuar pelo Campeonato Gaúcho. Claro que o técnico Vanderlei Luxemburgo mandou um time reserva a campo e goleou. O rival Inter também venceu. O Caxias recebeu um Internacional que fez 1-0 com o Leandro Damião. E D'Alessandro definiu o placar, Caxias 0, Internacional 2. Os reservas do Grêmio encararam Santa Cruz. Vélez fez 1-0 para o Grêmio. O segundo foi de Facundo Bertolho, 2-0. Mais um de Facundo Bertolho, Grêmio 3-0. O quarto foi de William José, 4-0. William José ainda faria o quinto gol. Final, Grêmio 5, Santa Cruz 0. Antes de dar um recadinho para você, estou voltando a uns 15 anos. Nossa! Quando você tinha... O São Paulo
no Morumbi, narrei um jogo de São Paulo, 2 jogos de São Paulo no mesmo dia. Contra o Cruzeiro. Quer dizer, não faz sentido jogar uma partida na quarta e jogar outra na quinta. Quer dizer, é um absurdo nos tempos de hoje acontecer esse tipo de situação. O Campeonato Gaúcho é tão medíocre tecnicamente, a diferença é tão grande que ele põe o time em reserva e ganha de 5-0. E aí fica a pergunta, então, para que fazer o campeonato? Né? Bom, que tal mudar a sua casa para melhor, já que o campeonato está difícil de mudar? Já pensou em tirar a sua TV de cima do móvel e colocá-la num suporte? Para você economizar espaço e ter mais praticidade, a escolha certa é um suporte da Brasforma. Isso mesmo, a Brasforma pensou numa linha completa de suportes para os mais diversos usos, como TVs LCD, LED, plasma e convencionais, além de monitores, projetores, micro-ondas, racks, pedestais e home theater. A Brasforma tem a maior compatibilidade com os diversos modelos de TV. São mais de 60 produtos, suportes fixos, inclináveis, articulados, de teto e até suportes motorizados, com até 5 anos de garantia. Só quem tem 25 anos de história, vivendo no Brasil, em mais de 15 países, pode oferecer tanta qualidade e segurança. Então, quer ver TV do jeito que você gosta? Suporte Brasforma. Acesse brasforma.com.br. Vou repetir, brasforma.com.br. E clique em onde comprar para achar a revenda mais perto de você. E tem Brasforma nas redes sociais. Participe e saiba das novidades. Suportes Brasforma. Fixação por qualidade. Campeonato Paulista, no jogo que fechou a 7ª rodada, 15 de Piracicaba e Linense ficaram no empate em 1-1. Com o resultado, o time de Lins perdeu a chance de assumir a liderança da competição e está em 4º lugar com 13 pontos. Quem se deu bem com o empate e permaneceu na frente do Linense é o Santos, que no final de semana pode voltar à liderança caso vença a Ponte Preta. E Muricy Ramalho deve fazer mudanças no time para pegar a macaca. Veja na reportagem de Osmar Garrafa. 6-0. Esse foi o resultado do jogo treino do Santos contra o Sub-20 do Jabaquara, hoje no CT Rei Pelé. Neymar marcou 4 vezes e Léo, de volta à lateral esquerda, foi a principal novidade. E ele deve ser titular domingo contra a Ponte, em Campinas. Bom, com a volta do Léo agrega aí muito, né? É um jogador experiente, é um jogador que a gente procura sempre estar conversando, que sempre tem coisas boas para passar para a gente, que é um pouco mais novo. Eu acho que dá um pouco mais de consistência com ele, Edu, né, o Durval, que são jogadores que já estão acostumados a vencer, a conquistar coisas aqui dentro. Tenho certeza que com a volta dele o Santos vai crescer muito. E para falar da Ponte, ninguém melhor do que Bruno Pérez, que por já ter defendido o Guarani, sabe bem o que é enfrentar a macaca em pleno Moisés Lucarelli. É muito difícil, é um time que lá dentro eles têm muita força. Mas a equipe do Santos é um time grande e com certeza vai para Campinas para desempenhar o melhor papel e poder conquistar os 3 pontos. Para a partida do próximo domingo contra a Ponte, dificilmente o técnico Muricy Ramalho vai contar com Miralles, que está contundido. Com isso, René Júnior entra no meio-campo e o Santos deve ter o único atacante contra a macaca, especificamente Neymar. A falta de um outro companheiro de ataque parece que não preocupa os jogadores do Peixe. O Miralles com certeza irá fazer falta, mas espero que com a entrada do René a equipe possa ficar mais forte e conseguir o resultado lá em Campinas. Gente, com essas chuvas e raios que estão castigando quase todo o Brasil, eu quero fazer um alerta importante. Nós estamos vivendo um momento muito perigoso. E mais do que nunca, é muito importante que a instalação elétrica da sua casa esteja em ordem e bem protegida. A dica é: use dispositivos de proteção DRs, DPS e disjuntores e fitas isolantes Alumbra. Eles protegem a sua casa e os seus equipamentos contra sobrecargas de energia, distúrbios e panes elétricas. Veja o que a Alumbra tem para você. Você que precisa de materiais elétricos, pense em Alumbra, uma das principais marcas do país. A Alumbra oferece variedade, tecnologia, design e opções de cores. São 9 linhas de interruptores e tomadas, dispositivos de proteção, disjuntores ALBR, DR, DPS, além de canaletas, centros de distribuição, fitas isolantes e muito mais. Procurando variedade e qualidade, a sua melhor opção em materiais elétricos é a Alumbra.
A segurança da sua família é fundamental. Faça a manutenção da sua instalação elétrica periodicamente e use sempre dispositivos de proteção Alumbra. Proteja-se. Disjuntores, DRs e DPS. Essa é a marca da sua segurança. Com a Alumbra, a sua casa e os seus equipamentos ficarão seguros e protegidos de sobrecargas ou panes elétricas. Alumbra, nessa marca todos nós aqui do Gazeta Esportiva confiamos, ó. Protetor contra surto DPS Alumbra. Esse aqui, nessa época de chuva, é fundamental. Mais Copa Libertadores. Adversário da estreia do Palmeiras na Libertadores promete dar trabalho no duelo de daqui a pouco no Pacaembu. E o Luiz Henrique Gurian conversou com 2 destaques do Sporting Cristal. Um dos jogadores que o Verdão precisa ficar de olho é o atacante Hernan. Mas fique calmo, palmeirense, que não é o Barcos. Torcida do Palmeiras, vamos conversar agora então com o Hernan. Pena para você que não é o Hernan Barcos. E talvez também pena para você porque é o Hernan, artilheiro do time do Sporting Cristal. Na temporada passada, ele nos contou que fez 16 gols. Eu falei assim, só? Ele falou, mas espera aí, que foi apenas um torneio. E contra o Palmeiras, Hernan, como será? Bien, esperemos que esperamos, claro, fazer um bom jogo e certamente sair com uma vitória. Mas para isso é preciso que tipo de futebol em campo? Inteligente, com boa posse de bola e chegar à meta adversária, que é o principal. Você garante os gols na frente e Nicolas segura atrás? Sim, tratamos de fazer isso, não? É isso mesmo, esperamos que assim seja uma boa partida para todos. Um bom partido para todos. Não? Você é argentino, joga no futebol do Peru, dizia ser um líbero, um homem que segura tudo ali e é chamado de Almuralha. Quer dizer que não vai ter facilidade para o time do Palmeiras? Sim, chegando a Peru, os primeiros dias... Sim, chegando no Peru já me colocaram nessa posição, fui acostumando e logo na primeira temporada já ganhamos um título e aí permaneço por lá. Na primeira temporada já campeonamos, então o apodo quedou. Mas o que você sabe do Palmeiras? É um equipo complicado, é um equipo... Sim, é um time perigoso, um time que busca o ataque, é uma equipe que merece cuidado, por isso devemos ficar atentos. Jogadores de muito bom pé e bueno, que nós temos que estar muito atentos. Então pode-se esperar no mínimo um jogo aberto, um jogo franco, nada de um Cristal defensivo para decidir a sorte na segunda partida no Peru? Eu creio que de los dois lados se vai dar Acredito sim, um jogo bastante interessante, 2 equipes bem à frente e sem dúvida será um bom espetáculo. Jogadores de muito bom pé e se vai ver um bom espetáculo. Que assim seja para nós que gostamos de futebol. Sorte para você. Muitas graças igualmente. Para você também. Muitas graças. Simpáticos, né? E se o Sporting Cristal quer surpreender o Palmeiras, o Verdão quer pregar uma peça em todo mundo e chegar longe na competição. A inspiração vem do outro lado do Oceano Atlântico, da Copa Africana de Nações, onde a desacreditada seleção de Burkina Faso deixou para trás times estrelados como Gana e Costa do Marfim e chegou à decisão. Gilson Kleina comparou as equipes no último treino antes da estreia. Eu acompanhei a Copa da África, Burkina Faso também não tinha nenhuma esperança e foi fazer a final. Então eu acho assim, eu acredito muito em treinamento e eu acredito muito no querer do atleta. Se a gente conseguir entender essas situações, é claro que de repente o Palmeiras não vai ser uma equipe que vai ter um convencimento de jogo. De repente vai fazer um futebol pelo resultado, né? Mas é o que a gente pede para o nosso torcedor. Nosso torcedor é exigente, mas uma coisa que a gente não pode deixar é de correr, de se entregar, isso aí não vai faltar. Agora, só vontade também não vai ganhar. Então tem que estar aliado a isso. A gente sabe que a Libertadores passa muito por essa situação. Momentos que é vontade com qualidade, tem momentos que é vontade com experiência, tem momentos que é vontade com malandragem. Então tudo isso tem que estar aliado, é tudo isso que a gente vai passar. O Palmeiras ele tem tradição nessa competição. Aqui todos, torcedores, vocês sabem do momento, né? Vamos dizer assim, uma dificuldade que nós estamos passando, mas eu acredito que dessa vez seja momentâneo, né? Que vai ter uma situação muito mais consistente para frente. É o trabalho que está sendo feito com os pés no chão. O que a gente tem que entender é que a gente tem que fazer um jogo de cada vez, tem que fazer o nosso melhor. Momentos ali a gente tem que superar de alguma outra forma. E é aquilo que eu digo, né? Se nós não tiver um futebol de convencimento, que é mais difícil, que todos esses ingredientes aí você tem que ter um entrosamento maior para a equipe começar a desenvolver. Se a gente vê as equipes já entrosadas, que entra 1, 2 jogadores na equipe e mantém o padrão de jogo, mantém o alto nível técnico. Para nós, se tiver que fazer futebol de resultado, a gente vai fazer.
até porque é uma equipe ainda heterogênea. Bom, a expectativa do Palmeiras na Libertadores América. O Palmeiras tem uma história, né? Já disputou 4 finais, ganhou um título, perdeu outras decisões, mas enfim, mas tem uma história rica, eu diria até. Hoje não tem o time dos sonhos, não é o time que o torcedor palmeirense gostaria de ver em campo. Tem a questão da autoestima, é um time que vai disputar a segunda divisão do futebol brasileiro, mas está classificado para a Libertadores. Diferentemente do Godoy, que prioriza mesmo a Série B e de repente o Campeonato Paulista, eu acho que a Libertadores pode ser um bom caminho para o Palmeiras ganhar moral, né? Quer dizer, então tem que fazer prevalecer justamente contra equipes de menor expressão. O Sport Cristal, embora já tenha disputado uma final de Libertadores, contra o Cruzeiro, inclusive, isso em 97, não é time para fazer frente ao Palmeiras, mesmo o Palmeiras tendo todos os problemas dos últimos dias, dos últimos tempos. O Palmeiras joga em casa, tem que ganhar bem. E ganhando bem, Godoy, de repente pode ganhar moral, a autoestima melhora, ganha confiança e pode fazer uma boa Libertadores. Eu acho que fazer uma boa Libertadores é fundamental para a sequência da temporada. Eu era o árbitro reserva nesse jogo no Mineirão, cara. Do Sporting Cristal e Cruzeiro? O ídolo o melhor jogador lá era um brasileiro, Julinho, ponta. Era ídolo lá do Sport Cristal e do futebol peruano, inclusive. E depois tive a oportunidade de apitar um jogo decisivo no campeonato peruano lá. Foi interessantíssimo. Foi o último grande momento do futebol peruano na Libertadores. Foi interessante. Nesse jogo aí eu fui reserva dessa final. Agora o Palmeiras não pode ficar usando, se justificando, preparando uma justificativa para um resultado negativo, usando como desculpa a saída de determinados jogadores. Já saiu, foi embora, missa de 7º dia, já passou quarta-feira de cinza e vamos tocar o barco. O barco, literalmente. Um para fora e o que ficou aí, vamos remar para frente, esquecer esse negócio de jogador, tem que valorizar o que está aí. Não tem experiência, mas é o que está aí, vai jogar, porque tem condição de jogar. A vida inteira essa garotada pensou em se transformar em jogador de futebol profissional, portanto, chegou o momento. Tenha personalidade, receba o respaldo do técnico, o respaldo dos companheiros mais experientes e vamos para o jogo. Vai jogar contra um time do Peru também, que embora seja o melhor do Peru, ou um momento muito bom, também não é nenhuma 17ª, hein? Manja? 17ª maravilha, tá bem. Não é a 17ª, nem a 7ª, nem a 5ª maravilha do mundo. Palmeiras... Portanto, 8ª, né? Porque 7 já tem, então, não tem? nem a 7ª, nem a 8ª, nem a 9ª, nem a 17ª. Time por time, arrebenta com eles. Libertadores da América, pelo Grupo 6, Real Garcilaso do Peru e Santa Fé da Colômbia ficaram no empate em 1-1. Sem Riquelme, que acompanhou a partida nos camarotes do estádio, o Boca Juniors do Celso Cardoso foi surpreendido em plena La Bombonera pelo Toluca do México, quem diria, hein? O Peñarol do Uruguai foi outro que também se deu bem fora de seus domínios. Em La Bombonera, o Boca fez 1-0 com Santiago El Tanque aos 23 minutos. Esquivel empatou o jogo para o Toluca, 1-1, para inconformismo do Carlos Bianchi. E Benítez, aos 27, marcou um golaço para definir o placar. Boca Juniors 1, Toluca do México 2. Deportes Iquique Peñarol, Fabian Stoyanov fez 1-0 para o time uruguaio. Villalobos empatou o jogo, tudo igual, 1-1. Mas Juan Manuel Oliveira definiu o placar. Final Iquique 1, Peñarol 2. Bom, Peñarol conseguiu uma boa vitória fora de casa, agora surpreendente mesmo foi a derrota do Boca jogando em La Bombonera. Detalhe, o Boca tomou a virada e o goleiro Orião do Boca ainda pegou um pênalti. Teve mais essa. O estrago poderia ter sido muito maior. O Riquelme, repito, a Michele já disse, mas vou repetir, acompanhou o jogo ali das tribunas, não poderia jogar. E o Martínez fez uma partida razoável, teve até uma chance para marcar tal. Mas enfim. Precisa levar esse Boca aí lá na ex-implante. Esse Boca tá banguelinho. Eu só quero lembrar os... Banguelinho, cara. Então, eu quero só refrescar a sua memória. Libertadores passado. Libertadores passado, o Boca Juniors perdeu para o Fluminense, que a gente vai falar daqui a pouquinho.
ganhou no Rio e depois avançou na sequência da competição e terminou na final com o Corinthians. É time de chegada, portanto vale a pena time de chegada. aguardar. Esse daí tá tomando sopa porque não tem como mastigar. Tá? Esse boca tá banguelinho. Vai lá na Easy Implante e fazer um tratamento nele, cara. Fraquinho. O Fluminense foi à Venezuela para a estreia pelo Grupo 8 da Copa Libertadores e se deu bem, hein? O calor intenso, o gramado em péssimo estado e o Caracas não conseguiram parar o campeão brasileiro. O único gol da partida saiu aos 31 minutos de jogo. Fred pegou uma sobra de bola no meio da área e chutou forte, sem chance para o goleiro Baroja. E ficou nisso, Caracas 0, Fluminense 1. Vai falar alguma coisa? Tem um cara bravo. Não, é que tem um cara bravo aqui com a Michele. É o Igor O Igor tá bravo porque nós não comentamos sobre o Santos e Ponte Preta. Ô, garotinho, não fica bravo não. Vai dar Ponte Preta, teu time só tem o Neymar lá na frente, entendeu? Não vai jogar nada e a Ponte Preta vai passar a macaca em cima da baleia. Tá bom? Ficou contente, satisfeito? Chupa, Igor. Ai, coitado. Coitado, Igor. Tá tudo bem. Falar sobre o Fluminense, a capacidade do Fred de finalizar e o Godoy com agora ele vai me xingar aqui. Fantástica. Tudo bem, segue o jogo. Vai xingar a Michele mesmo, não vai xingar eu. Nossa. Bom, segue agora o Godoy tem um recado. O Godoy tem um recado pro Boca Juniors, pro Igor e pra você de casa. Tem coisa melhor do que comer bem, mastigar com facilidade e dar um belo sorriso com a derrota do Boca? Para levar uma vida saudável, sem abrir mão de todos esses prazeres, nós contamos com a Ex-Implante. A Ex-Implante pode te ajudar com todos os tipos de tratamentos odontológicos que te devolverão esses prazeres. Os profissionais da Ex-Implante são especializados em suas áreas e estão esperando por você. Se você precisa de um implante, ou uma prótese, ou qualquer outro tipo de tratamento, Celso, você será tratado por uma equipe de especialistas que te acompanharão do início ao final em clínicas modernas, de fácil acesso e com estacionamento na porta. Eu estive lá hoje, um abraço para o Denis. Não espere mais para ter o seu lindo sorriso e sua mastigação de volta. Ligue agora para a Ex-Implante e marque sua avaliação, Alfredo Martins. O doutor Renato, o doutor Rodrigo, o doutor Lucarelli e o doutor Negrão estão esperando por você. Ligue, se for de fora, 011 21 74 42 00. Anote que eu repito, 011 21 74 42 00. Ex-Implante, Michele. Muito bem, Godoy. O São Paulo foi a Belo Horizonte encarar o Atlético Mineiro pela primeira rodada do Grupo 3 da Copa Libertadores e não foi páreo para a malandragem e categoria de Ronaldinho Gaúcho. Veja os gols. Aos 12 minutos de partida, Ronaldinho Gaúcho se aproveitou da bobeira da zaga do São Paulo. Recebeu a cobrança de lateral totalmente livre de marcação e cruzou na medida para Jô abrir o placar no estádio Independência lotado. O Atlético Mineiro ampliou aos 27 minutos da etapa complementar em novo cruzamento preciso de Ronaldinho Gaúcho, desta vez na cabeça do zagueiro Hever. 2-0 Atlético. O São Paulo descontou 10 minutos mais tarde com Aloísio, que ganhou no jogo de corpo e bateu forte. Mas a reação tricolor parou por aí. 2-1, placar final. No início da tarde de hoje, o elenco são paulino desembarcou no aeroporto de Congonhas. Apesar da derrota e de lamentarem os erros na partida, os tricolores se mostraram tranquilos para a sequência da Libertadores. O São Paulo desembarcou na tarde desta quinta-feira aqui no aeroporto de Congonhas e trouxe na bagagem a segunda derrota consecutiva na Taça Libertadores da América. A estreia no Grupo 3, diante do Atlético Mineiro, não foi a ideal, mas os jogadores falam em aprender com os erros para um futuro melhor na competição. Primeiro jogo, né? Nosso começo na Libertadores, vai servir de lição sim, e aprendendo sempre com nossos erros. É para se preocupar um pouco, Ganso, ou não? Não, a gente tem que trabalhar firme, tem 2 partidas agora em casa e tem que fazer o dever de casa. São 6 pontos essas 2 partidas? Tem que ser, né? Acho que é obrigação a gente vencer sempre em casa, até para nos dar uma tranquilidade na competição. A gente tem que
ver onde nós erramos, né, o que nós erramos para não cometer mais esses erros, para a gente ficar tranquilo em outras competições. Eu já perdi muitas vezes na vida e ganhei muitas vezes, todos foram importantes para tirar proveito de alguma coisa, né? Uma desatenção nossa, independente de um lance inteligente por parte dele, mas foi uma desatenção nossa na hora do jogo. O Júnior César caído, acho que ele saiu rápido do campo e além do que o Marcos Rocha é um jogador que tem muita força na hora de bater o lateral. Acho que o Atlético acabou fazendo um gol ali na desatenção nossa ali no primeiro tempo. No segundo tempo, onde a gente estávamos melhor na partida, acabamos tomando o segundo gol. Fizemos o gol, buscamos o empate o tempo todo. Quase que conseguimos sair com o resultado ali do empate no chute do Ganso. Na minha opinião, foi um jogo onde a gente conseguiu jogar bem, mas futebol é isso aí, a gente acabou perdendo. Primeiro jogo só, tem muita coisa, não adianta ficar desesperado pelo primeiro jogo. A gente tem que corrigir os nossos erros, acho que o mais importante é corrigir os erros. Depois de corrigir os erros, a gente tem condição de ganhar de qualquer equipe. Sem erro não tem, o adversário não tira proveito, né? Se tirar proveito dos erros, como o São Paulo também deveria ter tirado e não tirou, é assim que acontece no futebol coletivo. Quem falhar menos tem a possibilidade maior de resultado positivo. Mas está começando agora, o São Paulo tem condições de reverter esse resultado negativo que teve em Minas Gerais. E nem dá para condenar a zaga do São Paulo. Tudo bem que agora vai ter atenção redobrada. Pô, mas o cidadão está lá no meio do campo, atravessa, vai lá, toma uma água, quer dizer, muitos jogadores do São Paulo nem viram isso. Foi um oportunismo puro do Ronaldinho Gaúcho. Genialidade do craque, foi esperto. Agora, com certeza, a partir desse desastre, entre aspas, os zagueiros vão ficar muito mais atentos. O jogador vai pegar uma água com o goleiro, o zagueiro vai junto. O Rogério Ceni, nada de ser garçom, né? Como diz o pessoal da portaria lá do gentil. O pessoal da portaria lá do Grupo Faria em Rio Preto, né? Rogério Ceni garçom, pô, um abraço pro Júnior Faria e pro Aine lá, pra Juliana, secretária. Muito bem, resultado final da nossa enquete do site gazetesportiva.net. Qual será o resultado entre Palmeiras e Sporting Cristal? Vitória do Palmeiras, 49% dos votos. O programa de hoje... a gente não tem um periquito, a gente não tem a matéria sobre o treino do Corinthians, porque está um verdadeiro dilúvio em São Paulo. Mas amanhã você terá a reportagem completa aqui no Gazeta Esportiva, tá bom? E ao meio-dia tem Super Esporte. Beijo, tchau. Até daqui a pouco no Jornal da Gazeta. Até já. Aí o São Paulino vai dizer que se fosse aqui no Morumbi, não inundava. As reportagens chegariam. Vai ver seu time jogar? Prefira o transporte público. Assim você contribui com o meio ambiente. Assista agora, Jornal da Gazeta. Gazeta Esportiva. Oferecimento gazetaesportiva.net. Tudo o que acontece no mundo dos esportes você encontra aqui.